Fala pessoal, tem novidade no Vasco, jogador chegando, apresentação e grandes listas de jogadores para chegar no Vasco. Ficou interessado? Assiste esse vídeo até o final, mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. E agora sem mais enrolações, bora pro vídeo. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama com uma notícia boa e outra péssima. Quero começar com a péssima, mais um caso de rompimento de ligamento cruzado e 8 meses de ausência. Na semana passada, o Paulinho, volante talvez o principal jogador de características mais defensivas do setor do meio campo, havia sido lesionado. Agora foi a vez de Jair, outro cara muito talentoso, se machucou no confronto contra o Flamengo, mais 8 meses fora. O anúncio aconteceu nessa segunda-feira. Agora a 777 vai precisar rever seus conceitos e abrir o caixa para a contratação de um atleta. Se só a ausência do Paulinho não justificaria a chegada de um novo jogador para a função, o pessoal do Vasco entendia que sim, a 777 entendia que não. Agora com 2 atletas a menos, há sim a necessidade de contratação. Vasco que tem para a função de volante Zé Gabriel, Matheus Carvalho, Galdames e Esforça, os 2 últimos recém-contratados. Já Verratti, com um problema na coluna, merece atenção especial. Até por isso o Vasco reforça a busca por um atacante que possa fazer a função de centroavante. E o nome do momento é Breno Lopes, jogador que pertence ao Palmeiras. Não tem muito moral com o torcedor, mas é muito querido pelo Abel Ferreira. Já fez inclusive gol de título de Libertadores da América. O Vasco já abriu negociações com o Breno e também com o Palmeiras. Vai torcer para que o Palmeiras tope fazer negócio. Não tem sido fácil tirar jogadores do elenco alviverde, até porque o Abel Ferreira dá muito valor aos poucos e bons atletas que fazem parte do seu grupo. Acho difícil que o negócio aconteça. Caso avance, o Breno pode ser utilizado na função do Verratti e também como atacante de lado de campo. Essas são as características que o fizeram ser um jogador bem avaliado em São Januário. Pois é pessoal, tá aí né? O Breno Lopes, posição dos reforços do Vasco. O Verratti que vai ficar afastado. Infelizmente o Jair também sofreu a mesma contusão do Paulinho. E o negócio não tá muito bom pro Vasco não, hein? Infelizmente os caras estão se machucando, principalmente nessa região aí. Será que é algo que possa vir aí, seja bom para o Praxedes? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, se vocês acham que isso aí pode ser algo para a redenção do Praxedes, né? Algo que esteja acontecendo para ele se redimir aí com a torcida do Vasco, começar a jogar bem. Na sua opinião, vocês acham que o Praxedes tem condições de jogar bem no Vasco? E agora vamos dar uma olhadinha aqui no que foi que o Edmundo falou sobre alguns jogadores aí do Vasco. Você até falou durante o jogo, mas não no pós-jogo, sobre a estreia do Watson. O que você achou da estreia dele? Ele mostra que pode vir para ser titular? Não, eu achei que ele me surpreendeu, que jogou muito bem, na minha opinião. Muito bem, não. Ele foi bem. Ele jogou tecnicamente um pouco melhor do que o David. Talvez ele não tenha a força física para puxar os contra-ataques que o Vasco precisa, mas técnica e velocidade ele demonstrou que tem. E entrou muito bem, fez uma fumacinha ali, né? Fez fumaça só, não fez fogo. Mas foi bem, gostei, foi uma grata surpresa. Acho que, no geral, até o Cocão, até o Matheus Carvalho, que a gente critica tanto, jogou bem. Né? Num todo, o Vasco jogou bem, com exceção ao Payet, porque como ele é diferente, como ele é o mais qualificado tecnicamente, ele tinha que chamar a responsabilidade. E ele não fez, apesar de ter dado 2 bons chutes ali, né? Mas na hora de cadenciar o jogo, de chamar, de puxar um contra-ataque, de botar um companheiro na cara do gol, ele não fez. E o Verratti é aquilo, né? A bola precisa chegar para ele. Ontem ela chegou mais do que nos outros jogos, mas já são 6 jogos na temporada sem que o nosso artilheiro marque. Isso aí pesa. Pesa, porque tecnicamente ele não é fantástico. Ele é fazedor de gols. Então ele fica 6 partidas sem fazer gol, já começa a preocupar. Mas antes desse jogo especificamente, para mim era culpa dos outros jogadores. Ontem foi mais culpa dele, porque a bola chegou e ele desperdiçou pelo menos umas 3 boas oportunidades. Pois é, pessoal, tá aí o Edmundo falando sobre o David, né? Na opinião de alguns torcedores, não é tudo isso que o Edmundo tá falando. O Edmundo também cobrou muito do Payet, né? É o primeiro clássico, assim, nesse ano do Payet, voltando. A gente também esperava um pouco mais, mas também não podemos colocar toda a culpa de um empate nas costas do Payet, né? Tivemos aí o Verratti, que até ontem a gente não sabia que ele estava jogando lesionado, com a fissura na costela e tudo mais, mas
aquele gol de cabeça que ele quase fez ali, ele não tem culpa do cara ter tirado a bola, né? Mas o segundo gol naquela briga ali dentro da área, ele perdeu sim aquele gol. E o Vasco vai precisar de um jogador para suprir essas necessidades, né? O Jair, que não vai atuar ali pelo lado esquerdo do Vasco. Tem também essa ruptura aí, essa fissura na costela do Verratti. Então vai precisar de um cara para suprir essas necessidades. Então o Vasco vai precisar de algumas mudanças, alguns reforços. E com isso temos aqui a notícia da ESPN, que trouxe a notícia sobre reforços no Vasco. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tudo bem, Mari? Um beijo para você, abraço aí pro Bruno, pro Marra, também um beijo para Mari Pereira. Ainda não chegou não, e se chegar vai ter que marcar para outro dia, porque hoje está lotado. Hoje várias apresentações aqui em São Januário, vai ter um pacotão, um quarteto apresentado, que vai ser apresentado pelo Vasco. O diretor também, o Alexandre Matos, vai falar daqui a pouquinho aqui mesmo. Então o Vasco apresentando o Adson, que já até estreou no clássico contra o Flamengo. O Kehler também, goleiro, vai ser apresentado aqui em São Januário, ele veio de empréstimo do Internacional. O Galdames, que é volante chileno, estava no Genoa da Itália, ele também vai ser apresentado por aqui. O Vasco, enfim, com várias contratações para essa temporada para 2024, com várias possibilidades, e o Vitor Luiz também chegando para a lateral esquerda do Vasco, vindo do Curitiba. Então a gente vai acompanhar daqui a pouco essas apresentações seguidas que vão ter aqui desse quarteto em São Januário, mas o torcedor está meio preocupado um pouco com o Vasco depois das lesões, né? As lesões de jogadores importantes ali do meio de campo. Primeiro o Paulinho teve uma lesão, ligamento, aquele LCA, né? Ligamento cruzado anterior ali, que os jogadores têm geralmente 8, 10 meses, muito tempo que ficam afastados. Então o Paulinho teve essa lesão confirmada. E aí no clássico contra o Flamengo, o Jair, que teoricamente seria um dos substitutos prováveis ali, até entrou no jogo contra o Flamengo no meio de campo, com 10 minutos também saiu. E aí as previsões não eram muito boas e se confirmaram ontem. De fato, o Jair também teve o mesmo problema, a mesma lesão, essa lesão grave, fica fora aí por 8, talvez 10 meses, depende mais do prazo de recuperação, vai ser uma recuperação bem longa, talvez perca a temporada. Então, os vascaínos estão preocupados aí, talvez o que o Alexandre Matos pode dizer, vai ter reposição no meio de campo, inicialmente para o Paulinho, não teria, mas talvez agora com a perda do Jair também é uma possibilidade do Vasco ir ao mercado e buscar. E ir ao mercado também para opções ofensivas, como você disse, o Edu deu... Será, hein, que agora vem o Cuéllar? Será que agora a 777 vai desembolsar o dinheiro para contratar o Cuéllar, hein? Vamos ficar ligados nisso aí, porque é ali naquele setor que o Cuéllar joga, né? Então vamos dar uma olhadinha aí, vamos ficar aí aguardando os próximos capítulos dessa história. Vamos voltar aqui. Também é uma possibilidade, a gente vai saber daqui a pouquinho aqui em São Januário o que está pensando de fato o Vasco com investimento, 777, enfim, torcedor muito ávido por informações e também as apresentações desse quarteto. Um deles falou, o Vitor Luiz, lateral esquerdo, estava no Curitiba, tem passagens por Palmeiras, também aqui no futebol carioca pelo Botafogo, falou um pouquinho, já deu uma palhinha à Vasco TV sobre essa chegada ao Vasco da Gama. A gente ouve agora. Estou muito feliz de estar vestindo a camisa do Vasco, como eu disse, é uma camisa muito grandiosa. A gente sabe o peso que tem a camisa e acho que quem recebe um convite para vir para o Vasco, acho que com certeza não vai pensar duas vezes. Como eu disse, eu já participei de reconstrução de outras equipes e sei o quão gostoso é isso, o quão gratificante é você chegar lá na frente e ver um projeto vencedor que deu certo. E eu enxergo muito isso daqui aqui. Tá, então, um dos jogadores vão ser apresentados aqui em São Januário, como eu disse, um quarteto, mas daqui a pouco está marcado para as 13 horas, então daqui 1h20 mais ou menos eles devem ser apresentados aqui, esse pacotão vascaíno. Lembrando que o Adson já estreou, os outros 3 ainda não, estão regularizados, então se o Ramon Dias quiser, podem até estrear já na quinta-feira no jogo lá em Manaus, Arena da Amazônia, contra o Audax. O Vasco tem 9 pontos em 6 jogos, está em 7º lugar na Taça Guanabara, precisa vencer para tentar ali se aproximar do G4 e se classificar nessa reta final para as semifinais do Campeonato Carioca.
Mari, Bruno. Pois é, pessoal, o Vasco tá aí, né? Chegando aí o David. Temos mais aí contratações que podem chegar, o Breno Lopes, né? Então, essa questão aí o Alexandre Matos vai falar hoje, e essa questão aí de jogadores que pode chegar no Vasco, eu pensei aqui na hora, será que o Cuejá ele vai chegar aí para ser o reforço do Vasco? Porque a gente sabe que esse jogador, os jogadores que estão machucados, o Paulinho, o Jair, é mais ou menos nessa função, né, que os caras fazem. Então, pode ser que agora a 777 desembolse aí um valor, né, para poder contratar esse jogador. Ele que eu acredito que ele ainda quer vir para o Brasil, ele ainda não se agrada de estar lá, né. Tivemos aí a fala aí do Vitor Luiz, que é lateral, novo lateral aí do Vasco. Aí vamos ver como vai se sair esse novo Vasco, né? Esse novo Vasco agora que infelizmente perdeu muita qualidade, né? Perdeu o Paulinho, perdeu agora o Jair, então tá perdendo muita qualidade e os jogadores que chegaram não suprem essas qualidades que esses jogadores que estão lesionados têm, né? E provavelmente possa ser que eles tragam esses jogadores aí que tenham essas qualidades aí ou até um pouco melhor, então próximo, para suprir essas necessidades. O Vasco precisa sim de pessoas nesses setores ofensivos, porque os que chegaram eu acredito que não têm a mesma qualidade que eles. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que vocês acham a respeito sobre isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!